Estávamos juntos há 20 anos, tivemos 2 filhos. Desde o namoro, sempre teve históricos de traição. Terminei a primeira vez no namoro por conta de vários indícios de traição. Aí resolvemos voltar. Nisso, engravidei do meu primeiro filho. Sempre foi uma boa pessoa, um homem honesto, trabalhador, mas sempre me deixava muito sozinha. Mas não o traí. Mas eu queria nessa época ter juntado as minhas coisas e ter ido embora de casa com meu filho. Mas aí, engravidei pela segunda vez. E aí foi pior ainda. Ele arrumou uma amante que tinha 17 anos. Passei por muita humilhação nessa época, com autoestima muito baixa. Traí ele também. Ele descobriu, pediu perdão por tudo que ele tinha feito e estava disposto pela família. Teve algumas mudanças, mas sempre era um pouco ausente e tentava diminuir a minha autoestima. A minha autoestima estava tão baixa que eu cheguei a falar para ele que se ele não quisesse, não precisava me apresentar como esposa dele. E depois ele ficou com uma aluna, no qual ele é professor de educação física, num churrasco na frente dos amigos dele. Foi só esperar eu sair do churrasco com o filho dele. Ele me traiu novamente. Dessa vez pedi a separação. Estamos juntos na mesma casa, no qual ele não sabe. Decidi que eu irei sair com os meus filhos. Ele fala que me ama, que sabe que fez errado, que me machucou muito, mas que ele precisa de ajuda. Como eu, com a autoestima dilacerada, posso ajudar o meu marido a parar de me trair? Eu não vi lógica nisso, mas percebo que ele mesmo dentro de casa não tenta me reconquistar com atitude, somente com palavras, mas me faz acreditar na mudança. Alguém se identifica com esse quadro de repetições, de traições? Vamos olhar para isso? E eu trago aqui um olhar bem apurado, passo a passo, né, dessa história, para que você também possa olhar para esses buracos. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de 20 anos de casamento, eu não sei se vocês sabem, eu e meu marido já estamos casados há 22 anos, né? Sem nunca ter separados entre namoro, noivado, casamento religioso. Uma vez que a gente se uniu, a gente nunca mais separou, né? Nem de um dormir, passar uma noite fora de casa porque a gente brigou, porque a gente discutiu. Não, são 22 anos ali, um atrás do outro, tá? Sem pausas, né? Sem pausas. Então a gente precisa dizer que 20 anos, gente, é uma vida, né? Por mais que eu vejo muitas mulheres me apedrejando nas redes sociais, dizendo, traiu, separa, traiu, larga a mão, traiu, tem que seguir a vida mesmo. Gente, 20 anos, né? Não são 20 dias, é muito tempo, é uma vida inteira. E aqui, ó, quando ela ainda fala sobre os 2 filhos, a partir dos filhos, o vínculo se torna mais forte, porque aqui é onde é constituída a família, né? Então os filhos trazem força para essa relação. E é claro que existe muita coisa em jogo, não é tão simples assim. Talvez você está casada há 1 ano, 2 anos, sem filho, seja muito mais fácil, né? Mas quando tem muitas coisas envolvidas aqui, é claro que a gente para, a gente pensa, mas a gente vai seguir aqui. Aí ela me fala o seguinte, ó. Desde o namoro, sempre tive históricos de traição. Então, gente, olha só. Se já havia históricos de traição, mesmo antes do casamento, isso já mostra que não era um relacionamento saudável. Esse relacionamento, esse namoro, ele já estava doente. Ele já estava passando por esse momento pedindo atenção. E aí que eu te pergunto, mas gente, quem é que sabe ler os sinais? Quem é que sabe ler os sinais de quando o relacionamento está descambando, né? Ou a gente não sabe ler os sinais, ou segundo, às vezes a gente, por não saber lidar com aquilo que a gente precisa olhar, a gente vai empurrando ali as caquinhas por debaixo do tapete, né? Mas chega uma hora, gente, que essa conta chega. Não tem o que fazer, não tem outro jeito. A gente precisa olhar para aquilo que está dando errado na nossa relação. Então, quem está chegando aqui agora, entenda que a traição é o ponto alto de tudo aquilo que nessa relação já vinha dando errado. E tanto, gente, que quando as mulheres entram para a jornada, muitas delas estão aqui na live de hoje e pode dizer isso que eu tô falando para vocês. Quando essas mulheres entendem esses sinais, quando essas mulheres vivenciam a jornada lógica dos relacionamentos aqui comigo, uma das coisas que elas dizem é: Paulo, como é que eu não soube disso antes? Como é que eu não fiquei sabendo disso antes? Como é que nunca ninguém me contou sobre isso antes? Porque elas sabem que se elas soubessem ler esses sinais, muita coisa poderia ser evitada, muita dor poderia ter sido diminuída, entende? Então esse é um movimento aqui. Aí ela fala assim, ó. Aí resolvemos voltar. Nisso eu engravidei do meu primeiro filho. Vamos falar aqui agora um pouquinho dos filhos nesse relacionamento. Qual é o único motivo pelo qual os filhos devem vir à vida? De forma saudável.
Porque o que eu escuto, né, muitas vezes das mulheres, principalmente anteriormente até, quando eu fazia as constelações individuais, eu dizia com mulheres que tinham dificuldade de engravidar, né? Mas por que você quer um filho, né? Por que é o seu desejo de ter filho? E aí elas diziam assim, é porque eu me sinto muito sozinha, é porque eu quero ser mãe, é porque eu sinto que tá faltando alguma coisa. Um filho é aquilo que transborda do amor de pai e de mãe, tá, gente? Não existe outro movimento que não seja exatamente esse. Todas as vezes, né, que um filho vem fora de um planejamento, um quer, o outro não quer, ou vem para preencher um vazio, né, uma necessidade minha de ser mãe e não desse transbordar do amor de pai e de mãe, essa criança, ela já vem com peso, inclusive, para essa relação, né, que pode ser dividida em dois momentos. Ou ela vem com a sensação de que ela separou os pais, porque depois que ela nasceu o pai foi embora. Ou um outro movimento, né? De precisar se sentir responsável. Que enquanto ela estiver ali, ela mantém preso o pai e a mãe ligados um ao outro. Olha só, né, gente? Como a gente, sem saber de tudo isso, a gente acaba fazendo coisas que até Deus duvida, né? Sim? Então, ela fala desse movimento. E aí, ela já estava vindo nessa situação de traição, já tinha se separado, e aí quando voltou, logo engravidou. Então ali eles continuaram essa relação, né, sem olhar para tudo isso aqui. E aí, gente, eu me lembro que teve uma história de uma mentorada minha, que ela queria muito engravidar e o marido não queria, né, não queria, e ele falou para ela, olha, se cuida porque eu não quero ter outro filho. Ela dizia assim para mim, mas Paula, a minha filha, ela quer muito o irmão, sabe? Ela pede todos os dias por um irmãozinho e isso e aquilo. E aí, né, eu com toda a minha sutileza disse pra ela, então compre uma boneca, né? Não engravide. Porque ter um filho para satisfazer a necessidade de um outro filho traz aqui nesse movimento, né, muitos emaranhamentos. Só que agora, gente, qual é o grande problema, né, de tudo isso? É que quando a gente não sabe ler os sinais lá atrás e a gente continua vivenciando tudo isso porque a gente não sabe, aquilo que era um problema de casal começa a se tornar um problema da família, né? E começa a dar continuidade. Porque, gente, os nossos filhos, eles aprendem o que é vida, eles aprendem a se relacionar através dos olhos dos pais. Então, se os filhos veem uma mãe sofrendo porque o pai tá traindo, né? Porque a mãe fala mal do pai para essa criança, tudo isso tem muita interferência na como essas crianças, um dia, quando se tornarem adultas, vão se relacionar, tá? Faz muito sentido isso. Se nós pais, como adultos, não resolvemos a nossa relação de casal por conta e risco nossa, e a gente fica fazendo de conta assim, ó, que eu não tô vendo, que eu não dou conta, né? E eu continuo só apontando aquele dedinho que a culpa é do outro, porque foi o outro que fez e isso e aquilo. O que acontece? Acontece que os nossos filhos pagam o pato. Os filhos são bênçãos de Deus. Mas quando o relacionamento ele já não tá firmado de forma saudável, os filhos estremecem ainda mais o casamento, tá? Por uma dedicação extrema da mulher, né? Ela sai da sua postura de esposa, vai somente para a postura de mãe. Então, quando o casamento ali ele já não tá muito bem estruturado e vem a vinda dos filhos, por mais que eles sejam bênçãos na nossa vida, né? Com muito amor, mas ele desestrutura muito a relação de casal, porque nós precisamos dar 100% de atenção para as crianças e 0% de atenção para os nossos maridos.